Por que médicos extremamente competentes dentro das suas especialidades muitas vezes ficam inseguros quando o paciente apresenta sintomas de ansiedade, depressão, insônia e outras manifestações psíquicas? E mais importante, por que essa dificuldade acontece mesmo com médicos experientes que têm uma boa formação clínica? Na maior parte das vezes, não é falta de estudo, também não é falta de interesse. Existe uma diferença na forma como nós fomos treinados para observar esse paciente. É justamente essa diferença que eu quero discutir com você hoje. Eu sou a doutora Vera Garcia, médica psiquiatra há mais de 40 anos. Eu trabalho avaliando pacientes com transtornos mentais. Ao longo desse tempo, uma coisa ficou muito clara para mim. O médico de outra especialidade e o psiquiatra muitas vezes estão diante do mesmo paciente, mas foram treinados para procurar informações diferentes. Entender isso pode mudar bastante a condução clínica. Na faculdade de medicina, nós todos começamos aprendendo semiologia. Você aprende a colher uma história, fazer o exame físico, procurar sinais, formular hipóteses e depois usar exames complementares para confirmar ou afastar aquelas hipóteses. Na cardiologia, por exemplo, você tem ausculta, eletrocardiograma, ecocardiograma, marcadores laboratoriais. Na endócrino, você faz exame físico, dosagens hormonais. Na neurologia, além do exame neurológico, você pode recorrer a exames de imagem, eletroneuromiografia, líquor e outros recursos. Existe, portanto, uma lógica muito familiar para o médico. O paciente apresenta um sintoma, eu procuro os sinais objetivos, elaboro algumas hipóteses e busco evidências para sustentar ou excluir alguma delas. O problema aparece quando esse mesmo raciocínio é aplicado sem adaptação aos transtornos mentais. Porque na psiquiatria o diagnóstico não funciona exatamente assim. Nós não temos na nossa prática clínica habitual um exame de sangue que diga esse paciente tem depressão maior. Não existe uma ressonância magnética que confirme um transtorno de pânico. Também não existe um marcador laboratorial capaz de diferenciar sozinho uma depressão unipolar de um episódio depressivo dentro do transtorno bipolar. Isso significa que o diagnóstico psiquiátrico é menos rigoroso? Não. Significa apenas que a nossa ferramenta semiológica é outra. Na psiquiatria, essa ferramenta é a psicopatologia. Eu costumo dizer que a psicopatologia é, de certa maneira, a semiologia da vida psíquica. Da mesma maneira que você investiga frequência cardíaca, pressão arterial, dor, força muscular ou ausculta pulmonar, o psiquiatra investiga humor, afeto, pensamento, percepção, memória, consciência, sono, impulsividade. Isso não é simplesmente conversar com o paciente. Existe um método que a gente é treinado. Quando eu estou diante de um paciente deprimido, por exemplo, eu não quero apenas saber se ele está triste. Eu quero entender como é que está o humor, se existe anedonia, como é que está a energia, o sono, o apetite, a capacidade de concentração, o funcionamento profissional e a perspectiva de futuro. Eu quero saber se existem pensamentos de morte, ideações suicidas verdadeiras. Eu quero entender a duração dos sintomas e, principalmente, se houve episódios anteriores. Tem uma pergunta que pode mudar completamente a condução. Esse paciente já apresentou períodos de elevação ou irritabilidade anormal do humor, redução do sono, aumento de energia, impulsividade, aceleração do pensamento? Porque aquilo que inicialmente parece uma depressão pode fazer parte de um transtorno bipolar, por exemplo. Perceba que nenhuma dessas informações aparecem no hemograma, mas são dados clínicos. E são esses dados que são extremamente importantes. É justamente aqui é que surge um dos grandes pontos cegos da prática médica. O
O paciente chega ao cardiologista dizendo que tem palpitação, aperto no peito, falta de ar, sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Naturalmente, é preciso investigar as causas cardiovasculares. Esse passo ele não pode ser pulado. Mas imagina que esse paciente já tenha feito exames laboratoriais, talvez até avaliação complementar cardiológica, e não exista uma explicação orgânica para a intensidade ou para aquela recorrência dos episódios. O que acontece muitas vezes? O paciente continua sendo investigado repetidamente, ou então recebe apenas uma medicação para controlar a taquicardia, mas ninguém pergunta: essas crises começam de repente? Quanto tempo essas crises duram? Você sente medo de morrer ou de perder o controle? Depois que isso aconteceu, você passou a evitar determinados lugares ou situações? Essas 4 perguntas, por exemplo, já mudam completamente o raciocínio, porque agora você começou a investigar a possibilidade de uma crise de pânico. Esse é o ponto que eu considero fundamental. Não se trata de substituir uma investigação clínica pela investigação psiquiátrica. Se trata de integrar as duas. E o erro está nos 2 extremos. É inadequado atribuir rapidamente um sintoma físico à ansiedade sem excluir causas orgânicas relevantes. Mas também é inadequado continuar procurando uma doença orgânica quando os dados clínicos começam a apontar para um transtorno mental. E aí existe ainda uma outra dificuldade. Os transtornos mentais raramente chegam ao consultório anunciando o próprio diagnóstico. O paciente não chega dizendo, eu estou apresentando um episódio depressivo maior. Ele diz, pode dizer de diversas formas, eu estou cansado, eu não consigo dormir, a minha cabeça não funciona mais, eu estou sem energia, eu tenho dor no corpo inteiro, o meu coração dispara de repente, o meu intestino parou de funcionar. Ou simplesmente ele diz, eu não estou bem, abaixa a cabeça e começa a chorar. Muitas vezes esse paciente procura primeiro o clínico, o cardiologista, o neuro, o gastroenterologista, o endócrino. Por isso, o médico não psiquiatra, ele não precisa se transformar em psiquiatra, mas ele precisa reconhecer alguns padrões. Ele precisa saber fazer algumas perguntas, precisa identificar os sinais de alerta, precisa saber até onde pode conduzir aquele caso e em que momento é melhor encaminhar para o psiquiatra. Esse é exatamente o espaço que existe entre a semiologia tradicional e a psicopatologia. É esse espaço que eu quero trabalhar com vocês nesse canal. Eu quero mostrar que, de maneira muito prática, como é que a gente raciocina diante de ansiedade, depressão, insônia, transtorno bipolar, TDAH e outras condições muito frequentes. Não para decorar critérios diagnósticos, mas para você entender o que perguntar, o que observar, o que aquela resposta muda na sua hipótese clínica. Porque em saúde mental, uma boa pergunta, muitas vezes, tem o mesmo valor que um bom exame complementar tem em outras áreas da medicina. Quando você incorpora algumas ferramentas da psicopatologia ao raciocínio que você já utiliza todos os dias, você não está abandonando a semiologia, você está ampliando a sua semiologia. E aí você começa a enxergar aspectos do paciente que antes podiam passar despercebidos. Nos próximos vídeos, eu vou transformar isso em situações concretas de consultório. Que perguntas fazer, quais respostas devem chamar atenção, quais os erros de condução são mais comuns. E se esse tipo de raciocínio faz sentido para a sua prática clínica, se inscreve no canal, porque a proposta aqui é exatamente essa. Em saúde mental,
aprender a raciocinar vale muito mais do que simplesmente decorar diagnósticos. Até o próximo vídeo.